Olá pessoal, sejam bem-vindos para a última live da série Libere o seu verdadeiro potencial. E aqui, gente, hoje nós estamos no último dia, que é como reconstruir a sua história. E hoje vocês são convidados a alcançar essa nova história, a reconstruir a tua história, a reprogramar a sua mente para que você possa, sim, viver uma nova vida, uma nova história. Sejam muito bem-vindos e fiquem até o final, gente, que no final eu vou oferecer uma grande oportunidade para vocês que estão essa semana junto comigo. Algo que realmente vai ajudar vocês a alcançarem, né, esse sonho, alcançarem essa nova vida. Hoje, nessa live, nas lives anteriores, nós vimos que essa mudança que nós queremos para as nossas vidas é um processo. É um processo que vai acontecendo dia após dia, passo a passo. Não adianta a gente querer achar que a nossa vida vai se transformar de um dia para o outro, que é mágica. Não, tem esforço. A gente vai ter que realmente ter perseverança, continuar, não desanimar diante das dificuldades. E essa mudança que nós necessitamos, ela já começa lá daquele início que eu falei, né? Nós precisamos fazer aquele fundamento, nós precisamos fazer aquela base sólida, aquele alicerce, para que aí, em cima desse alicerce, a gente vá reconstruindo passo a passo. E como fazer essa reconstrução? Como construir essa vida nova, né? Eu acho que até falei nos outros dias que nós precisamos dar esses passos, fazer pequenas ações. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, tirar aqueles hábitos antigos que nos prejudicavam e colocar hábitos novos. Então, esses hábitos novos, eles precisam o quê? Ter pequenas ações diárias para que nós possamos já começar a mudar os nossos hábitos e principalmente perseverar. Porque lembra que eu falei que essa mudança, ela precisa ser validada. Ela demora, né, alguns dias, ela tem um tempo para validar. Esse tempo varia de 21 a 66 dias. Então, nós precisamos o quê? Ter essa perseverança nesses novos hábitos, não desanimar, tá dia após dia tendo essas atitudes novas, tendo experiências novas. Aí é a hora que a gente vai sair daquela zona de conforto e entrar na zona do medo. Essa zona onde é aquela hora que a gente sente aquele desconforto, é onde a gente começa a ter medo de dar os novos passos. E é nessa hora que a gente tem que ter assim aquela coragem, eu quero mudar de vida. A gente tem que lembrar lá, colocar nosso olhar lá na frente. O que você quer para a tua vida? Você quer apenas viver? Você quer apenas existir ou você quer realmente viver? Porque muitas pessoas hoje estão apenas existindo. Elas vivem de qualquer jeito, elas não têm um objetivo, elas não têm sonhos. Então você tem que olhar para cima, o que eu quero para minha vida? Porque é isso que vai te motivar. Você precisa ter uma motivação para você poder não desanimar diante desse percurso. Porque vão aparecer dificuldades, vai ter dia que você vai querer voltar atrás, porque a todo instante o teu cérebro vai querer resistir a essas mudanças, porque o nosso cérebro, ele busca a todo tempo o prazer e ele evita, ele quer fugir da dor, ele quer fugir do desconforto, ele vai resistir. E é nessa hora que você precisa olhar lá para frente e falar assim, não, eu quero, eu vou. E você vai ter que ser muito perseverante, né, para conseguir validar esses novos hábitos. E são ações que você tem diárias. Quanto mais experiências novas você tiver, mais o teu cérebro vai ressignificando aquelas atitudes, aqueles comportamentos nocivos, aqueles pensamentos negativos, e você vai ressignificando, vai construindo, né, esses pensamentos novos, essas novas atitudes, para que você possa ter essa vida nova. E tudo isso vai acontecendo, lembrando sempre que é um processo. Não adianta a gente querer atropelar, não adianta a gente... muitas vezes a gente tem tanta paciência com as pessoas e não tem paciência com a gente, com o nosso processo.
Nós temos esse processo. E se a gente cair, é hora de levantar, começar de novo. Puxa, eu avancei 3, 4 dias, de repente começou aquele desânimo, o nosso cérebro começa a colocar dificuldades, começa a colocar pra gente que não vale a pena, que você vai cansar demais, que aquilo ali é perigoso. Mas nessa hora você tem que, se parou, volta novamente. É uma luta diária, olhar para frente, não, eu quero essa vida nova, eu vou alcançar, e assim você vai passo a passo no dia a dia, adquirindo essas experiências novas que você precisa. Essas experiências que muitas vezes vão passar pela zona do medo. Você vai ter que ir nessa zona. É muito legal que a gente vai vencendo os nossos medos. Aquele medo que a gente tinha de fazer certas coisas, a gente vai ter que encarar, a gente vai ter que fazer mesmo com medo. E nessa zona do medo, essa zona que a gente sai, que é onde a gente começa a reconstruir a nova história, a gente começa a ter criatividade, porque é a hora do como. Como eu vou fazer isso? Como eu vou ter minha vida nova? Então aí começa a acessar a nossa criatividade, que estava ali totalmente apagada, ela começa a despertar. Então a gente começa, o nosso cérebro começa também a ir ao nosso favor através dessa criatividade. E a gente começa a ter aquelas ideias que antes a gente não tinha, porque com o desbloqueio, o que acontece? A gente começa a ter mais energia. Então, por mais que o nosso cérebro queira resistir, a gente já tem energia para lutar. E isso é que faz toda a diferença. A gente ter essa energia, a gente já ter os objetivos claros, ter mais clareza daquilo que a gente quer. É um processo. E eu lembro que quando, depois de tudo aquilo que aconteceu, que eu contei ontem, né, da minha filha ter se afogado, ela ter voltado à vida, nós sentimos como uma nova chance pra gente, pra nossa família. O meu marido, o Marco, ele tinha muita resistência pra mudança. Por mais que eu sinto que eu acho que ele queria até mudar, ele não conseguia. Ele precisou passar por esse forte impacto emocional, que foi o afogamento da nossa filha, para ele acordar, para ele realmente ver que a vida vale a pena, que a nossa família é muito importante e valia a pena lutar por ela. Então ali ele despertou para essa necessidade de mudança. Muitas vezes, muitas pessoas conseguem essas mudanças por repetição, mas tem algumas pessoas que vão precisar realmente acessar, ter esse forte impacto emocional para que ela acorde, para que ela desperte. E foi isso que aconteceu com ele. Ele teve esse forte impacto, né? Foi alguma coisa que é como se a vida tivesse chacoalhado ele. Ei, acorda, o que você está fazendo com a tua vida? Foi nessa hora que ele percebeu que precisava mudar, que ele tinha que ter novas atitudes. E aí começou o processo de mudança na vida dele. Então teve que começar essa reconstrução da nossa história, da nossa família, começou por mim. Então, talvez hoje você seja convidado. Se a tua família, se tem algo na tua vida, no teu trabalho, se tem alguma área da tua vida que não está fluindo, é hora. Hoje você está sendo convidado a ser essa pessoa que comece a mudar. Então, começou por mim essas mudanças. Sempre tem que começar alguém, por exemplo, na tua família. Se a tua família está necessitando de mudança, talvez você olhe para hoje, para tua família e pense assim, puxa, minha família talvez não tenha jeito, o meu casamento, quantas vezes eu tentei e não deu certo, meus filhos, o meu trabalho, minha vida profissional, minha vida financeira. Ei, acorda! Hoje você está tendo essa oportunidade de mudar, de começar por você. Porque quando você começa a mudar, as coisas ao teu redor também vão mudando. Você vai acordando para coisas, despertando, você vai abrindo os olhos para realidades que antes você desconhecia, que você não conseguia enxergar. E a partir do momento, olha o que eu vou dizer agora, a partir do momento que você muda, as coisas ao seu redor também vão mudando. Tem um pressuposto da PNL que fala que o lado mais flexível é aquele que muda toda a situação
de onde você está. Então, quando você tem flexibilidade, essa flexibilidade vem de você, por mais que tenha muita resistência onde você mora, onde você trabalha, você começa a ser flexível e mudar, todo aquele ambiente começa a mudar também. Então, começou por mim, aí foi meu marido que começou a mudar, ele começou a perceber, ele começou a se avaliar, ele começou a ter pequenas atitudes. Aí, em terceiro lugar, foi o nosso casamento. Nós começamos a construir o nosso relacionamento, gente, que não é fácil. Precisa ter muito perdão, precisa a gente voltar a situações que nós vivemos e ressignificar, trocar aquelas experiências negativas por positivas. E isso é luta, isso é realmente no dia a dia, a gente tá ali lutando. E foi o que aconteceu, nós começamos a reconstruir o nosso matrimônio. Nós precisamos colocar um fundamento, construir uma base. E nós construímos a nossa base dessa vez, o nosso alicerce foi sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Porque antes não tinha alicerce. Nós começamos o nosso matrimônio de uma forma errada. A gente não convidou Jesus, não convidou Deus para fazer parte da nossa história, da nossa família. E aí nós construímos a nossa casa o quê? Sobre areia. Aí o que aconteceu? Veio um vento forte, veio uma tempestade e a casa foi por água abaixo. Teve essa desconstrução. Para quê? Para que a gente pudesse reconstruir sobre uma base sólida. E dessa vez nós sabíamos que nós necessitávamos desse fundamento, esse fundamento firme, que era sim Deus, Jesus Cristo, que foi a parte que a gente precisou de oração, precisou da ajuda de Deus, de fé, que através de tudo aquilo que aconteceu, despertou muito mais a fé. O meu marido, que não tinha fé, ele começou a acreditar realmente que tinha Deus, que a gente tinha algo maior, que a nossa vida não era só trabalhar e pagar conta e viver para se divertir, não, que a gente tinha algo maior. E esse desejo Deus foi colocando no coração dele. E aí ele começou a batalhar por quê? Por aquilo que realmente valia a pena, que era a nossa família. Então nós somos juntos, eu de um lado, ele de outro, porque nós tínhamos nosso perfil comportamental, nós somos, os dois temos essa parte que é muito de liderar, de dominar. Então, antes o que acontecia? Ele queria algo e eu também queria, a gente batia de frente e a gente foi vendo que a gente precisava ceder, aprender a ser flexível. Então, tinha hora que era eu, tinha hora que era ele. E isso é muito legal, porque isso a gente vai também vencendo todas as nossas partes fracas, aquelas partes frágeis que são orgulhosas, nossos defeitos de caráter, que nós temos sim. Se você acha que você é anjo, você não é anjo. Nós temos defeitos. Mesmo as pessoas que se convertem, elas continuam, elas passam pela conversão, mas elas continuam a ter aqueles defeitinhos de caráter que precisam no dia a dia serem vencidos. E é legal que a gente vai tendo clareza daquilo que a gente... quando a gente começa a ter a vida de oração, o autoconhecimento, a gente começa a perceber os nossos erros, que não é só o outro que erra, mas nós também erramos. E a gente reconhece, é tão lindo a gente reconhecer que dentro de nós tem muita riqueza, tem muitos dons, tem talentos, tem coisas lindas. E isso é muito importante, a gente reconhecer que a gente não é só sombra, nós temos luz dentro de nós. E a partir desse momento, a gente também aceita que nós temos a parte sombra, a parte que precisa de luz, né? Que quando a gente busca o autoconhecimento, essa viagem para o nosso interior, junto com Deus, junto com esse conhecimento de Deus, o que acontece? Ilumina essas sombras, a gente percebe que nós precisamos sim mudar, que tem coisas em nós que não são legais, que estão muitas vezes afastando as pessoas de perto de nós, estão afastando os nossos filhos, os nossos relacionamentos vão ficando prejudicados. Então, isso é muito lindo a gente perceber, a gente começa a passar pela renovação, primeiramente da nossa mente, nosso jeito de pensar,
o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de olhar as coisas. É como se a gente tivesse cego, né? Tivesse assim com aquela venda nos olhos, de repente aquela venda é arrancada de nós e nós começamos a perceber as pessoas e o mundo de uma forma diferente. E aí, gente, foi que a gente foi mudando, a gente foi primeiramente curando o nosso relacionamento, a gente foi se perdoando, a gente foi se conhecendo novamente, a gente voltou lá quando a gente, sabe quando a gente começa a lembrar da parte quando a gente se conheceu, daquele amor que a gente sentia, o quanto valia a pena, o quanto a gente se gostava e que a gente só tinha o quê? A gente só tinha se distanciado de tudo aquilo. E o que a gente fez? A gente fez um retorno, a retornar aquele primeiro amor que a gente tinha. E com isso a gente foi o quê? Passo a passo, a gente foi reconstruindo, reconquistando um ao outro. Até então que a gente percebeu que os nossos filhos também precisavam. Então, vejam que é um processo. Começa por nós, aí vai atingindo as pessoas ao nosso redor, aquelas pessoas aqueles relacionamentos que estão machucados. E até quando a gente fala de família, começa pelo matrimônio. Não adianta você que está com problema no teu matrimônio, você ficar focado no filho que está com problema. Eu percebi assim que os meus filhos já, principalmente meu filho mais velho, passava por problemas, estava super triste, ele reprovou de ano. Isso tudo eu já estava vendo, mas é aquela história, né, de quando a gente está no avião, o que acontece quando a gente chega no avião? Vem aqueles avisos, né, que se acontecer algum problema, o que a gente tem que pegar? Tem que pegar aquela máscara de oxigênio, colocar primeiramente em nós, para depois a gente poder ajudar o outro. E foi isso que eu fiz. Primeiro, eu cuidei de mim. Foi o maior investimento que eu fiz, investi em mim. Porque esse investimento que eu fiz em mim afetou a minha família. Esse investimento que eu comecei em mim, foram aqueles 2 anos investindo, em cuidar de mim, em ver aquilo que eu sentia, em me reconstruir, afetou o meu matrimônio, do meu matrimônio foi afetando toda a minha família, então vai passando, e até hoje isso tá continuando, gente. E aí a gente viu que os nossos filhos precisavam, e daí a gente começou a olhar para eles, começou já a rezar por eles, começou a ter novas atitudes para trabalhar essa reconstrução na vida deles também, que demorou um tempo também, que é um processo também. Se você quer mágica, gente, você está no lugar errado. Eu trabalho muito e eu aprendi desse jeito ser processual. Sabe aquela coisa de só motivação? Isso não vira nada, gente. Isso daí dura meia hora. Você é motivado, de repente daqui meia hora você já voltou para a tua vida velha. A gente tem sim que trabalhar de forma processual. É um tempo para cada coisa. Há tempo de desabar, de destruir, né? de tudo vir à tona, e há tempo de reconstruir a nossa nova história. Por isso a gente tem que ter aquela perseverança. O nosso olhar tem que estar lá na frente. O que eu quero? Esse olhar lá na frente é muito importante. O que me espera? E eu tinha essa convicção que o que me esperava era muito mais do que algo aqui. Era algo lá na frente, lá no alto, era para a vida eterna esse projeto. Não era um projeto que acabava aqui. Era um projeto que tinha algo muito, muito especial, de muito valor, que era a vida eterna. O que estava em jogo, gente, era a salvação das nossas vidas, da nossa família. Isso tem um peso de eternidade. Isso tem um peso de eternidade. Isso é grandioso demais, então vale a pena. Não olha só as coisas que estão acontecendo aqui agora, olha para frente, tira o teu olhar do problema e olha naquilo tudo que pode acontecer através de você investir em você mesmo, de você ter essas atitudes que vão te levar a essa vida nova. E aí nós começamos a não apenas existir, mas viver realmente. A gente viu que essa vida feliz, essa felicidade é possível já aqui na Terra. Não é uma coisa assim só, aquela coisa de utopia, não. A gente pode e consegue ter essa vida plena já aqui na Terra, conseguindo esse equilíbrio nas várias áreas da nossa vida. E aí essa reconstrução continua até hoje.
Essa época que eu estou vivendo é uma época de muita reconstrução. Eu tô novamente naquela fase que eu falei ontem, né? Onde a gente novamente passa por outras fases que vão nos levar a ter aquele crescimento cada vez mais. E essa fase que eu tô passando é de novamente sair da comodidade e sair dessa zona de conforto e entrar nessa zona desconhecida, essa zona do medo, que hoje eu acho assim muito legal a gente passar por essa zona desconhecida. É ali que libera as nossas potencialidades, a nossa criatividade, vai liberando esse nosso potencial e a gente vai descobrindo que a gente tem os propósitos de vida, que a gente tem um propósito maior, que vai sendo ativado cada vez que todo esse processo vai acontecendo. Cada vez mais a gente vai descobrindo, a gente vai sendo desvendado, vai sendo revelado para nós coisas que na fase anterior a gente não conseguia ver, e a gente só vai conseguir ver isso se a gente colocar o pé, a gente ter essa coragem. Puxa, eu não tô enxergando nada, eu não tô entendendo nada, eu tô com medo, mas eu vou. Esse eu vou faz toda a diferença, porque quando você dá o primeiro passo, o segundo passo é revelado. Gente, foi igual foi muito engraçado, foi o que aconteceu nessas lives. Esse desafio foi lançado e eu ia viajar o final de semana, eu não podia estar preparando nada, pensando nisso. Eu viajei e fui, e eu achava que eu nem ia começar. Na semana que eu comecei, de repente, o que aconteceu? Começou a vir em mim esse desejo de começar mesmo, passar pelo medo. Então o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou começar assim, porque se eu deixar para a semana que vem, eu posso desistir, porque era uma zona desconhecida. Quem gosta, gente, de ficar... Eu, pelo menos, ainda tô nessa fase que eu ainda não tenho aquela vontade de gravar live ainda. Por quê? Porque eu tô na zona do medo. São as minhas primeiras lives, e é muito estranho, porque parece que a gente tá numa praça. Sabe aquela praça onde vai passando pessoas e as pessoas às vezes olham, ouvem o que a gente está falando e vão embora? É muito estranho, é desconfortável. Mas eu tô achando muito incrível. Por quê? Porque eu comecei o primeiro dia, eu montei o primeiro dia, eu sabia o que eu ia falar no primeiro dia e só. O que aconteceu? Eu fiz, dei o primeiro passo. O que aconteceu? No segundo dia já foi revelado o que eu precisava fazer no segundo dia. Aí fiz o segundo. Aí foi revelado o que eu precisava fazer no terceiro. Olha que coisa linda. Hoje ainda não sabia como ia encerrar. E aí de manhã eu já fui pensando e foi vindo coisas que eu poderia estar falando e fazendo hoje. Então é o mesmo com a tua vida. E aí, gente, tudo bem com vocês? O pessoal que foi entrando, eu fiquei aqui tão empolgada. Mas é que é assim, a gente começa a fazer, quando a gente vai ver, a gente já tá fazendo, já tá acabando, olha aí o horário, já passou. E hoje tá encerrando, né, essas lives. E eu tenho, assim, uma oferta muito especial para vocês, é um presente, algo assim que eu senti no coração de fazer para aquelas pessoas que realmente estão com vontade de reconstruir, de ter essa nova história. É uma oportunidade. E como eu tive a oportunidade de fazer essas lives, de passar para um próximo nível, de aprender, de poder te alcançar hoje, que hoje você que está me escutando, hoje você vai ter essa oportunidade também. Então a gente não pode desperdiçar as oportunidades que nos aparecem. E eu aprendi isso. Apareceu a oportunidade, eu pego. Porque eu sei que essa oportunidade, ela vai ser um grande investimento que eu vou fazer para mim. Então o maior investimento que você pode fazer hoje é em você. E esse investimento vai alcançar não só você, vai alcançar a tua família, vai alcançar o teu trabalho, vai alcançar as tuas amizades. O propósito é muito maior. E essa oportunidade que eu quero oferecer para você hoje é uma mentoria em grupo. Eu tenho também a mentoria individual, mas a proposta que eu faço hoje para você é participar dessa mentoria em grupo, que eu vou iniciar semana que vem. Então, esse hoje vai valer até sábado, gente, porque hoje é dia... Agora eu perdi a data, vai ser até sábado, acho que é dia 18. Porque tem pessoas que não podem escutar agora, vão escutar depois. Então é uma oportunidade, então, até sábado, acho que é dia 18, e encerra. E quem tiver interessado, me procurem no meu direct
Ali, gente, eu vou estar explicando como vai funcionar, para vocês terem noção de quanto isso é uma oferta realmente especial, que Deus tocou no meu coração. A primeira sessão, você vai ter oportunidade de participar da primeira sessão, sem pagar nada, sem compromisso nenhum, só para você sentir o que é essa mentoria. E aí, ali, eu vou estar oferecendo o pacote completo, né, Para mim, eu gosto muito de trabalhar pelo menos com 6 sessões, que eu acho que é o que dá bastante resultado. Então, junto com essa mentoria, eu trabalho também ferramentas de coaching, são ferramentas poderosas para ajudar você a ter mais clareza, mais autoconhecimento, para você caminhar. Você vai estar acompanhado durante essas 6 semanas. É mais de um mês, gente, é 1 mês e meio de acompanhamento. É em grupo, mas ao mesmo tempo você vai ter a oportunidade de conversar comigo no meu particular, tirar as dúvidas. Eu vou estar acompanhando todas as fases, por mais que seja algo em grupo, eu vou querer acompanhar cada um de vocês, para que eu possa estar trabalhando aquilo que realmente você precisa naquelas sessões que vão ser em grupo. Então, que você possa, se você te sentiu isso no coração, se você quer essa mudança, se você quer alguém que possa te acompanhar, alguém que já passou por todo esse processo e que hoje pode estar ali te ajudando, te mostrando, não é por aqui, é por ali, o que você precisa estar desbloqueando para que você tenha essa vida nova, o que está te travando de liberar esse verdadeiro potencial. Então eu vou estar ali te ajudando até você também poder fazer a ressignificação, trocar os episódios negativos da tua vida por episódios positivos. Você também a fazer essa reconstrução, essa reprogramação mental, a dar esses passos, a validar esses novos hábitos. Gente, é algo transformador. Eu tenho experiência já com pessoas, eu falei aqui já nas outras lives, né? Há muitos anos, minha vida é lidar com vidas, minha paixão é ajudar pessoas a terem uma vida nova, terem essa transformação. Há muitos anos que eu faço atendimentos, né, com pessoas. Então, essas experiências todas ajudaram hoje a eu poder também te ajudar. Então, tenho conhecimento? Sim, tenho conhecimento, a teoria é importante, eu tenho esse conhecimento, mas o mais importante são as experiências que eu fui tendo, desde o momento, né, o meu filho vai fazer 21, meu filho tem 21 anos, essas mudanças começaram a acontecer na minha vida, 21, fazem 19 anos, ele tinha 2 aninhos. 19 anos que eu tô nesse processo de mudança, de superar a pessoa antiga pela nova, de estar cada dia buscando ser essa pessoa diferente, essa pessoa nova, e esse processo vai continuar, gente, para uma vida toda. Hoje eu me sinto ainda muito no início ainda, perto do que aquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, de tudo aquilo que Deus foi despertando no meu coração. Então, gente, para a gente encerrar, eu agradeço, assim, uma gratidão muito grande mesmo a você que está hoje aqui, a você que participou. Se você não participou, gente, essas lives estão gravadas no YouTube. Lá, se você quiser, para você me encontrar lá, é Luciane Fontolan. Lá estão todas as lives gravadas. Comece pela live 1, que aí você vai ver todo o processo certinho, você já vai poder ver todo o trajeto que a gente precisa ter, né? Eu conto todo o meu testemunho, toda a minha história, a cada dia eu vou contando um pedacinho, conforme vão vindo os assuntos das lives, eu vou contando um pouquinho daquilo que aconteceu na minha história também. Então é algo que foi validado pela minha vida e está sendo validado através de muitas pessoas que eu tenho atendido. Então é algo que funciona, é algo que dá certo realmente. E gratidão a vocês também que assistiram todas as lives. Vocês que estão assim nessa nova fase da minha vida, que é sair da zona de conforto. Tudo aquilo que eu já vivenciava, tudo aquilo que eu já fazia, de forma pessoal, agora eu senti que isso pode atingir muito mais pessoas. Então esse desejo está vindo no meu coração já faz algum tempo. Como diz na palavra de Deus, a gente precisa alcançar
não só as pessoas que estão próximas a nós, mas é o mundo. O mundo hoje está doente. As pessoas estão necessitando de ser alcançadas por boas notícias, por palavras que realmente possam edificar, por ajudas, né? As pessoas estão emocionalmente doentes. E eu senti esse desejo de estender isso até os confins do mundo. E não tem meio maior de atingir isso através das redes sociais. Tem muita gente que fala mal de internet, isso. Gente, vai depender do jeito que você usa a internet. Se você usar a internet para escutar coisas boas, coisas que edifiquem, coisas que te levem além. Se você usar a internet também para liberar tudo aquilo que você tem dentro de você, para ajudar outras pessoas, a internet é um meio poderoso de transformar vidas. E eu senti esse chamado mesmo, sabe? Mesmo antes dessa proposta, desse desafio que eu tô fazendo com essas lives, eu já sentia isso no meu coração, só que faltava um impulso, e esse impulso veio, essa oportunidade veio, e eu peguei. E eu entrei nessa de cabeça, eu quero continuar, eu vou começar, eu tenho o propósito de colocar toda semana pelo menos um vídeo novo, com conteúdo mesmo, com aulas, que vão te ajudar a você a perceber coisas que antes você não percebia. Conteúdos de desenvolvimento humano, conteúdos de espiritualidade, conteúdos também de trabalhar todas as áreas, o físico, emocional e espiritual, de família, de tudo. Eu não sei ainda, porque eu ainda não dei esse passo, eu vou dar semana que vem. Então eu também quero gravar o meu testemunho num vídeo de meia hora, 20 minutos, não sei, eu vou gravar de uma forma mais compacta. Aqui eu fui picando o testemunho, lá eu vou também quero gravar, sentir isso no coração. E o meu desejo é sim aquele pedido de Jesus: ide, fazeis discípulos, vocês têm que anunciar, vocês têm que levar essa boa notícia de que a nossa vida, a gente nasceu para dar certo, a gente nasceu para fazer coisas muito maiores do que a gente está fazendo. Nossas obras, Jesus disse isso: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Gente, isso é muito forte, isso é muito profundo. Já pensou? Jesus falou isso e a palavra de Deus não mente. Ele fez obras extraordinárias e nós podemos fazer obras maiores do que ele fez. Porque hoje nós temos muito mais meios, por exemplo, a internet. A internet tem um alcance gigantesco de alcançar pessoas que a gente nem imaginava, em outros países, no nosso país mesmo, em outros estados. Então, a gente já começou a fazer um trabalho também na comunidade que eu pertenço. Eu pertenço à Missão Mariana Braga, que é uma obra missionária. A gente já tá nessa pandemia, gente. Olha bem que coisa mais doida. Essa pandemia, eu vi ela como uma oportunidade de alcançar pessoas que antes a gente não conseguia. Desde a primeira semana, gente, da pandemia, nós começamos a aprender a mexer em plataformas, aprendemos a mexer nessa parte de internet que a gente estava começando. Deus já foi suscitando em nós, na nossa missão, o ano passado, um projeto já de evangelização pela internet, que a gente começou, mas que bombou, ela explodiu, sabe que a fase mais difícil que o nosso mundo está vivendo, que é a fase da pandemia. Nós conseguimos tirar desse mal uma oportunidade gigantesca de alcançar vidas. Nós temos um curso que tinham 3 turmas, passamos para 4, tudo via internet. Estamos evangelizando, estamos tendo formações, nada parou, aliás, multiplicou com a pandemia. Então, essa pandemia, ela é algo assim, sabe, para chacoalhar a gente mesmo, que tem muito mais pra gente, tem muito mais. E você pode ser também esse agente de transformação um dia. O meu convite para você hoje é você passar por essa transformação, você investir em você, para que você faça parte dessa turma, sabe, de sermos agentes realmente de transformação, de levarmos isso para o mundo. Porque você hoje, se você está aqui escutando isso, você é um escolhido, você está tendo um chamado de fazer algo muito maior. Não é nem simplesmente cuidar do teu emocional, não. É algo que tem dimensões para a eternidade. Então,
fica esse convite meu para você, que eu acho que nem é meu, eu acho que é um convite de Deus para você. Venha comigo, venha com a gente fazer parte dessa obra aqui. Eu não sei nem onde vai parar, eu só sei que está começando. Amém, gente? E que bom que vocês estão aqui, tá Débora, tá Letícia, tá Maria Aparecida, lá de Bataguaçu. Tudo bem, Maria Aparecida? Gente, muito feliz, assim, eu vi que o Washington também passou, deixa eu ver mais quem, a Valéria Fernandes. Oi, Valéria, que bom ver você aqui, a Gláucia. Gente, é muito feliz, a gente faz parte, esse povo, gente, da mentoria. Esse povo que eu falei aqui, a Adriana, a Eliana Almeida, nós fazemos parte, a Pati, a Liane, a Aline. Gente, nós fazemos, a maioria que está aqui agora, nós fazemos parte dessa mentoria, de uma outra mentoria que nós fizemos primeiramente, que agora nós estamos querendo levar adiante. E a gente vê, ó, a maioria a gente tá junto, isso até me emociona, sabe? A gente vê que a gente não tá sozinho, a gente vai fazer parte. O que eu tenho, meu desejo no meu coração é de algo muito maior, é de realmente a gente se juntar para construir esse mundo novo. A gente pode sim fazer a diferença. E isso me emocionou de ver vocês aqui junto, participando aqui. É tão lindo um ajudar o outro, a gente vê as lives do outro, porque estão todos no mesmo desafio, e um passa, ajuda, faz um comentário. Às vezes a gente não consegue assistir inteiro, mas a gente tá ali torcendo um pro outro. Isso a gente não vê no mundo, que a gente vê no mundo é as pessoas querendo o quê? Puxar o tapete do outro, pro outro cair. E não, a gente começa a ter uma nova mentalidade, uma mentalidade de abundância, que quanto mais a gente ajudar, quanto mais a gente se doar, mais vai vir a nós. E assim, um amor muito grande já por vocês, viu, pessoal? Vocês da comunidade DIP. E que a gente possa ir junto, que a gente não desanima não, que isso daqui eu tenho certeza que é só o começo. Gratidão mesmo a vocês, gente. A live até se estendeu. Um beijo no coração, que vocês possam ter um dia muito abençoado. E vamos lá juntos, realmente mudar o mundo, né? Através da mudança desse mundo aqui. Começar por esse mundo, vai mudando o mundo da nossa família, a realidade da nossa família, passa para o nosso trabalho, do trabalho vai para a nossa comunidade, para nossas amizades, e com isso a gente vai fazendo a corrente do bem. Essa corrente do bem não pode parar. E eu faço convite para você hoje, vamos fazer parte dessa corrente do bem. Amém, gente? Ó, beijão para vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia, até mais.